querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e nós estamos aqui, olha, todos os dias de segunda a sexta-feira em 2 horários na TV Cultura, canal 27.1, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Eu te espero por aqui todos os dias para a gente ter esse encontro da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre família. Aliás, por esses dias, entrando no mês de maio, a gente chama de o mês da família. Então nós vamos falar a respeito de mais uma família. Lá em Gênesis capítulo 5, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E andou com Deus de uma tal maneira que já não era, pois Deus o tomou para si. Aí depois lá em Hebreus, a gente vai encontrar um texto onde a palavra de Deus nos afirma que Enoque foi transladado, ou seja, ele foi arrebatado. Ele viveu de uma tal maneira que ele andou com Deus de uma tal maneira, diz a Bíblia, que Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte. Olha que coisa. Muitos aí que têm medo da morte iam falar, puxa, eu queria ser como o Enoque. Mas sabe que muitos quando pensam assim, eu queria ser como o Enoque, acabam pensando da seguinte maneira, eu não daria conta de ser como o Enoque. Como será que este homem viveu para que ele pudesse andar com Deus de uma tal maneira e agradar a Deus tanto a ponto de ser arrebatado e não conhecer a morte? Talvez tenha alguns que possam pensar que Enoque deve ter subido a um monte e ficado lá quietinho e ali só orando, só falando com Deus, de repente jejuando, vigiando. Eu já pensei isso, não nego. Eu olhava para a vida do Enoque e eu imaginava isso. Meu Deus, eu quero ter essa vida, mas como ter essa vida no dia a dia, trabalhando, estudando, cuidando da casa, da família, pensando em todas as coisas que esse mundo oferece, as atrações, as diversões, os entretenimentos, as lutas, os problemas, as guerras, as enfermidades, como? E eu pensava, não, Enoque não deve ter vivido como uma pessoa normal. Não, ele deve ter se isolado, porque, querido, se você parar para pensar, ao mínimo travar de um relacionamento, alguma hora dá um problema. Dentro da nossa casa não é diferente. Aliás, vou dizer que até principalmente dentro de casa, a gente acaba tendo um pouco mais de atrito, porque é ali que você convive com as pessoas todos os dias. Ao acordar, ao viver, ao se deitar. Então seria óbvio que por conta do travar deste relacionamento tão próximo e tão constante, alguma coisa poderia não dar certo em algum momento. Aí é que está o desafio, queridos. Aí é que está a grande questão. Continuar servindo a Deus como Enoque serviu. Você sabia que Enoque, ele viveu 333 anos? Ele viveu mais de 300 anos? Sim, eu acredito que os homens daquela época eram capazes de viver muitos anos, centenas mesmo de anos. Eu creio assim, porque chegou um determinado momento em que Deus falou, o homem não passará de 120 anos. E a partir daí isso realmente se deu, foi lá em Gênesis capítulo 9. Até essa semana nós ficamos sabendo, infelizmente, do falecimento da pessoa mais velha do mundo, lá no Japão, com 119 anos, por acaso. E Deus disse, o homem não vai passar de 120. Então, isso quer dizer que antes de Deus determinar 120, sim, o homem vivia mais tempo do que vive hoje. E Enoque viveu mais de 300 anos. Ele se casou, ele teve filhos e filhas, a Bíblia diz. Então isso quer dizer que Enoque tinha que ter uma vida normal. Enoque viveu, cresceu e ele então se casou. Tendo se casado, ele teve filhos. Enoque tinha uma esposa, Enoque tinha filhos. Portanto, não tem como duvidar de que ele trabalhava para poder trazer o sustento para sua casa. Ele tinha que viver a vida normal de um lar, cuidando dos filhos, alimentando, ensinando, educando, respeitando sua esposa, com todas as diferenças que sabemos que num casamento tem. E ainda assim, meu amado, minha amada, ele servia a Deus dentro da normalidade da vida. Ainda assim, ele andava com Deus. Não, ele não ficou isolado no alto e sublime monte, de onde ele não seria afetado pelas lutas dessa vida como eu e você somos. Não, Enoque tinha uma vida normal. E isso me surpreende. Normal no quê?
ele trabalhava, ele tinha casa para cuidar, ele tinha uma esposa para zelar, ele tinha filhos para alimentar e educar. Tudo que eu e você temos, Enoque tinha. E ainda assim, travando esses relacionamentos no trabalho, na família, com os filhos, com a esposa, tinha sogra, tinha cunhados, cunhadas, vida normal. E ainda assim, Enoque andava com Deus. E andava com Deus de uma tal maneira que Deus o tomou para si de tanto que se agradou da vida do Enoque. Como que você pensa em relação a ter uma vida normal que ainda assim agrade a Deus? Eu estou querendo te dizer aqui, querido, que é possível. A gente fica pensando que por conta das lutas diárias, por conta das dificuldades nos relacionamentos que temos, é impossível a gente falar, eu sou humano, eu tenho dificuldades. Sim, nós temos dificuldades, mas aquele que anda com Deus vai agradar a Deus. Sabe, você tem que trabalhar, trabalhando com Deus, você tem que se casar e dentro do seu casamento você tem que estar com Deus. Você tem que ter seus filhos e cuidar deles, estando assim, andando com Deus. Você precisa fazer todas as coisas andando com Deus. E isso é possível. É possível que lá no seu casamento você pare e pense como Deus agiria estando no meu lugar. E nós podemos observar isso conhecendo Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós e nos ensinou como conviver com os pais, como conviver com os amigos, como conviver com os irmãos em Cristo, né? Os irmãos de fé. Querido, é possível andar com Deus. Jesus andou com Deus tendo necessidades físicas, emocionais. O Senhor Jesus ainda assim andava com Deus, obedecendo ao Pai e fazendo somente aquilo que do Pai ele tinha visto sendo feito. E hoje nós podemos olhar para Jesus como nosso modelo e imitá-lo no seu amor, na sua fé, na sua piedade, no seu cuidado para com o próximo. É possível, Jesus nos ensinou que é possível. E agradar a Deus de uma maneira tal, querido, que passando pela morte ou não, o Senhor nos tomará para Ele e isso será maravilhoso. Então hoje eu quero te convidar a ser como um Enoque, a quem Deus ama tanto porque anda com Ele, que uma hora dessa toma para si e vai ser a melhor coisa que existe. Então não olhe para a sua vida, o seu dia a dia, como uma barreira para você servir a Deus. Não olhe para as tuas crises, para as tuas ansiedades, para as tuas necessidades, como se isso fosse uma barreira para que você pudesse servir a Deus. Sirva a Deus, ande com Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo e você vai ver que agradando a Deus, querido, se Deus não te tomar para si, Ele desce e vive com você e você vai ter uma vida melhor aqui nessa terra, até que Deus te tome para si, porque nós realmente não ficaremos aqui todo o tempo. Então, em nome de Jesus, comece agora a parar e pensar, sabe, você está aí na tua casa agora? Você está na tua casa? Então olha para o lado, para as lutas que você tem enfrentado, para as dificuldades que você está tendo dentro da tua casa e pensa assim, como será que Jesus agiria? E começa a agir nas tuas palavras, nos teus pensamentos, no teu zelo, no teu cuidado para com tua família. Você vai ver que vai melhorar muito. Você está no teu trabalho agora? Olha aí para o teu redor, todos os desafios que você encontra no seu trabalho, com chefia, ou então você sendo a chefia. Talvez você seja o dono do negócio, talvez você esteja trabalhando para alguém, mas alguma coisa aí não está muito boa, não está dando certo. Como Jesus agiria nessa situação? Faça o mesmo. Você vai ver que andando assim, você vai agradar a Deus e agradando a Deus, você vai ser agradado. O Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus vai te abençoar, Deus vai honrar a tua vida quando você honrá-lo de todo o teu coração. E você vai ver as coisas sendo transformadas ao teu redor a cada dia e você vai se alegrar e vai falar, meu Deus, vale a pena, vale a pena, vale a pena andar com Deus. E Ele nos abençoa no nome de Jesus. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Casado, tinha filhos, trabalhava, uma vida normal. Mas havia uma coisa que não era tão normal.
Enoque, com tudo isso, andava com Deus e o agradava de todo o coração. Você pode fazer isso também. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus ajuda para que nós possamos caminhar assim. Quero convidar você a parar aí um pouquinho, a respirar e lembrar-se que há um Deus que te ama muito. Há um Deus que cuida e zela de você e quer te entregar o melhor, em nome de Jesus. O nosso Deus e nosso Pai querido, que alegria poder mais uma vez estar na Tua presença. E que alegria mais uma vez estar na Tua presença com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu amigo, com a minha amiga que aqui estão. Em nome de Jesus, nos dá essa força de Enoque. Não a força para nos separar para lugares onde nós não iremos vivenciar as crises desta vida, mas mesmo dentro delas, na normalidade da vida, na casa, no trabalho, na educação dos filhos, no dia a dia, Pai, na alegria, na tristeza, em todos os momentos, que nós possamos, como Enoque, andar contigo, nisso te agradar e nisso ser agradado por ti, porque tu és o nosso Deus. Abençoa aquele que agora recebe esta programação e que seja poderosamente abençoado por ti. Faz assim, meu Deus, eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração comigo, você vai ser abençoado. Sou o pastor Silas, da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica na Santos Dumont, 1075, no centro de Rolândia. Se você quiser nos conhecer melhor, pode entrar em contato com a nossa secretaria no 43 30 15 27 27. É um WhatsApp também. Você pode entrar em contato com as nossas redes sociais, que lá na rede social o Em Frente chama Em Frente Responde. Procura lá no Facebook, Em Frente Responde, curte a nossa página. Procura lá no Instagram, Em Frente Responde, e segue a nossa plataforma ali. Vai também lá no YouTube. Procura Em Frente Responde na lupinha, encontrando, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho e também comenta alguma coisa ali para a gente saber como que você está recebendo essa programação. Temos o WhatsApp 439-91475.007. É o WhatsApp do Em Frente. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha um excelente dia. Não esquece de uma coisa, eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau!